Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Sobre uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ. Olá a todos. Este podcast é uma produção do projeto de extensão Observatório de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, que faz parte do programa Casa Verde. O podcast de hoje é sobre o tema licenciamento ambiental, que conta com a participação da Evelyn Vicentina, ex-aluna da Universidade Federal de São João del Rei, tecnóloga em saneamento ambiental e engenharia ambiental, especialista em gestão e manejo ambiental na agroindústria e educação ambiental, sendo graduada e pós-graduada na área de meio ambiente e MBA em gestão ambiental, atuando como consultora desde 2011 e proprietária da empresa Ecológica Soluções Ambientais, sendo uma empresa especializada em licenciamento ambiental, que nos irá esclarecer mais sobre esse tema. Primeiramente, muito obrigada, Evelyn Vicentini, por disponibilizar seu tempo para a realização desse podcast. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Gabriela Cristina, aluna da Universidade Federal de São João del Rei, no curso de Administração e integrante do projeto de extensão Observatório de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Juliano Batista de Almeida, aluno de Geografia na Universidade Federal de São João del Rei e integrante voluntário do projeto de extensão Observatório de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos. O licenciamento ambiental é um instrumento com validade legal em conformidade com o previsto pela legislação ambiental brasileira, sendo um processo administrativo feito por órgãos ambientais competentes que concedem licenciamentos que são concessões que o governo concede a empresas ou pessoas jurídicas e físicas para que essas realizem certas atividades para o governo, recebendo para tal. No licenciamento ambiental, são concedidas permissões para a instalação, a ampliação ou operação dos chamados empreendimentos e atividades em que serão usados recursos ambientais, levando em conta as possíveis consequências de poluição ou de degradação ambiental. De acordo com o site do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. O objetivo do licenciamento ambiental é compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para isso, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é regularizado pela Lei 6.938 de 1981 e também pela Lei Complementar 140 de 2011, que estipula normas para o licenciamento ambiental e de cooperação entre as três esferas da administração, federal, estadual e municipal, na defesa do meio ambiente. O objetivo do licenciamento ambiental consiste em promover o desenvolvimento social e econômico do país em consonância com qualidade ambiental e sustentabilidade, ou seja, promover o desenvolvimento do país mantendo a sustentabilidade e proteção do meio ambiente. De acordo com o site de serviços do IBAMA, desde 2016 até 2021, já foram concedidos 2.931 licenciamentos ambientais em todo o país. Mais uma vez, obrigada, Evelyn, por disponibilizar seu tempo para a realização desse podcast. Para começar, teria como nos dizer o que é o processo de licenciamento ambiental e por que é importante para as empresas? Pessoal, boa noite, agradeço o convite. Como ex-aluna da UFSJ, eu feliz em participar. Bom, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento de gestão por meio do qual a administração pública, ela controla empreendimentos utilizadores de recursos ambientais e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente. O licenciamento é importante porque ele estabelece condições que proporcionam a manutenção da qualidade ambiental e elimina ou minimiza os impactos ambientais
locais, garantindo, assim, além da qualidade ambiental, o desenvolvimento social e econômico. Quais são os documentos que são necessários para a obtenção do licenciamento? A questão da documentação, ela varia de empreendimento e de localidade onde o empreendimento está inserido. Existem os documentos padrões para todo tipo de empresa, que é contrato social, registro do imóvel onde ele está instalado. Se ele não for de propriedade da empresa ou do empreendedor, é preciso que tenha um contrato de locação, de arrendamento, ou uma autorização do proprietário. A maior diferença com relação a documentos, ela está relacionada à zona rural e à zona urbana. A zona urbana, geralmente, são os documentos da empresa e a declaração de uso e ocupação do solo, que é emitida pela prefeitura. Agora, se tratando de zona rural, aí já muda, aí já é bem mais burocrático. A gente tem que ter a certidão de registro do imóvel, o cadastro ambiental rural, a reserva legal, ela tem que estar regularizada. Se você for fazer intervenção em recurso hídrico, você tem que ter outorga ou uso insignificante. Se você for fazer intervenção em área de preservação permanente ou ter supressão de vegetação nativa, você tem que apresentar o DAIA, que é o documento autorizativo de intervenção ambiental. Então, essa questão de documentos, ela varia muito. Existe hoje no sistema de licenciamento ambiental a questão do critério locacional. Então, você vai fazendo um preenchimento dentro do sistema de cada um desses critérios e lá eles estabelecem o tipo de estudo que você precisa de fazer e a documentação básica que precisa ser apresentada. Então, tem os documentos padrões, mas isso varia também de empreendimento para empreendimento e o local onde ele está inserido. Todos os tipos de empresas são obrigados a realizar o licenciamento ambiental, públicas e privadas? Não, nem todo empreendimento ele é obrigado a realizar o licenciamento ambiental. O licenciamento ele é exigido para empreendimentos utilizadores, né, de recursos naturais e aqueles que podem causar algum tipo de intervenção, de impacto ou degradação ambiental. Em Minas Gerais, o licenciamento ambiental ele é estabelecido pela DN 17, Deliberação Normativa 217. Essa deliberação, ela estabelece critérios que classificam os empreendimentos de acordo com o porte, potencial poluidor, critério locacional, e assim define a modalidade que o licenciamento vai ser enquadrado. E é interessante ressaltar que, embora alguns empreendimentos não precisem ser licenciados, não é simplesmente operar, não é simplesmente funcionar. Existe aqui em Minas Gerais a dispensa ambiental. Uma coisa muito comum aqui na região, por exemplo, é loteamentos, seja ele urbano ou rural. Loteamentos só é solicitado licenciamento ambiental se a área do imóvel, a área onde o empreendimento foi instalado, tiver acima de 15 hectares. Abaixo disso, a gente tem que solicitar a dispensa ambiental. Isso acontece com várias outras atividades. Você vai entrar nessa DN 217, né? E lá, cada atividade, ela tem um número, um código. E dentro desse código tem os parâmetros. Se você se encaixa dentro dos parâmetros, você parte para o licenciamento. Se não, você, pelo sistema online, né, o SLA ou o SEI, você pede a dispensa ambiental. E por que isso é exigido? Porque muitas empresas que, às vezes, causavam algum tipo de degradação, mesmo que fosse mínima, ou que utilizava recurso, não tinham controle. Às vezes chegava uma fiscalização e a empresa assim, não enquadra, ou não causa nenhum tipo de degradação. Então, tendo essa dispensa, significa que o Estado está ciente do que você está fazendo, e se houver alguma denúncia ou existir alguma possibilidade dessa degradação, desse impacto existir, tem como eles fiscalizarem. O que é licenciamento ambiental simplificado? O licenciamento ambiental simplificado é aquele que acontece em uma única etapa.
Vocês citaram anteriormente que tem a licença prévia, a licença de instalação e operação. Ele não passa por isso, ele acontece numa fase única. Você, dentro do fator locacional e dentro dos critérios que são estabelecidos, você vai se enquadrar e vai pedir um licenciamento único. E existem 2 tipos de licenciamento simplificado. É o LAS-Cadastro e o LAS-RAS. O LAS-Cadastro, a gente brinca que ele é o mais simplificado de todos, porque ele é um simples cadastro mesmo. Você vai entrar no sistema online, vai preencher dados da atividade, dados da empresa, e o órgão vai analisar, e a partir daí ele te dá essa licença simplificada. E existe também o LAS-RAS. O RAS é Relatório Ambiental Simplificado. Cada atividade tem um termo de referência para esse RAS. Por exemplo, aqui na nossa região, que é muito comum, as dragagens, né, de extração de areia. Então, você entra no sistema, faz todo o preenchimento, aí na hora que você caiu na modalidade de LAS-RAS simplificada, você vai fazer o preenchimento do termo de referência e todos os estudos que são necessários para a licença ser concedida. Ele é simplificado porque ele acontece em uma única fase e ele é mais rápido, mas todos os estudos necessários para a caracterização do empreendimento têm que ser feitos. Ao contrário do cadastro, que é só preenchimento de dados mesmo. É simplificado porque é mais rápido e acontece em fase única, mas não dispensa os estudos ambientais. Em quais situações o licenciamento deve ser refeito? O licenciamento, ele tem condicionantes. Quando você recebe a sua licença ambiental, ela vem com condicionantes. E, semestralmente, a gente tem que apresentar relatórios técnicos, fotográficos, para o órgão ambiental, comprovando que você está cumprindo aquilo que foi exigido. Caso você não apresente, ou caso você não cumpra o que foi estabelecido, o órgão ambiental ele vai te notificar. Sinaliza ali, não está cumprindo, ele tem a licença ambiental e não está cumprindo as condicionantes. Então, muitas vezes, o empreendimento é embargado, ele perde a licença, então o licenciamento ambiental precisa ser refeito em função disso. E uma outra forma de você ter que refazer o licenciamento ambiental é se você mudar seu parâmetro, se você for ampliar a sua atividade, ou se você for fazer outro tipo de atividade no mesmo local onde aquela licença já foi emitida. Então, é bastante condicionado a isso. Muitos empreendimentos, muitas vezes, eles perdem a licença por não cumprir o mínimo exigido pelo órgão ambiental ou por burlar o sistema, colocar informações que não são verdadeiras. Por exemplo, mineração. Coloca que a produção vai ser de X metros cúbicos, X toneladas por mês, e quando tem uma fiscalização está tirando o dobro, está tirando o triplo. Ou coloca no sistema que não vai ter supressão de vegetação nativa. Quando tem uma fiscalização, já derrubou a árvore, já danificou a PP. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece essa questão de refazer o licenciamento ambiental. A fiscalização, ultimamente, ela tem sido bem efetiva. E como tem essas condicionantes ambientais, eles têm um controle, porque o sistema é online. Então, eles sabem quando a gente não apresentou uma condicionante que foi exigida. Então, a gente é notificado via e-mail, via sistema, por conta disso. Quais são as penalidades para o empreendedor que não está em dia com o licenciamento? Bom, as penalidades aqui no estado de Minas Gerais, elas são estabelecidas pelo Decreto Estadual 47.393 de 2018. E ela varia de acordo com a infração, de acordo com a gravidade. Pode ter a penalidade pecuniária, que é a multa, né, você pagar por isso. E em alguns casos pode ter a prisão. Pode acontecer. Então, o autuado, ele responde de acordo com a gravidade da infração que ele cometeu. Nesse decreto, tem um quadro com todos os tipos de possíveis, né, infração, qual que é a gravidade dela e qual o valor
que está estabelecido ali para você pagar. E é importante salientar também que quando você comete uma infração ambiental, um crime contra o meio ambiente, você responde um processo administrativo junto ao órgão ambiental, que é, muitas vezes, essa multa e a obrigatoriedade de compensar o dano, de recuperar o dano. Por exemplo, você degradou uma área, então você tem que apresentar um plano de recuperação de área degradada. Se teve, por exemplo, supressão de vegetação sem autorização, você vai ter que recuperar aquela área, você vai ter que fazer o plantio. E, além disso, todo crime contra o meio ambiente, toda infração ambiental, ela vira um processo criminal. Você é chamado junto ao Ministério Público para falar sobre esse crime. E o Ministério Público ele pode te condenar. Pode ter penas também pecuniárias, você pagar valor, além da paga pelo Estado. Pode ter serviço comunitário, doação de cestas básicas, a prisão também, em alguns casos. E assim que tem acontecido na região, tem tido muita fiscalização. A fiscalização tem sido muito intensa e as multas elas aumentaram muito o valor. Antes as multas elas variavam são cobradas em um FENG, né? 50 FENGs até 5.000 FENGs. Hoje em dia tem penalidades que chegam a 50 mil. Então, são penalidades bem altas. Então, isso varia muito. Você pode cometer, por exemplo, uma penalidade de degradar, suprimir uma vegetação, né? E pagar pouquinho, ser uma penalidade, você chegar no Ministério Público e o juiz, por exemplo, o promotor, ele entender, principalmente em áreas rurais, que é comum, é cultural, ir lá, cortar uma árvore, fazer um fogo e roçar. Então, o promotor, ele tem bom senso, ele entende, por exemplo, que você causou a degradação, mas não foi com a intenção de cometer um crime. Então, às vezes, você não gera esse processo criminal. Agora, existem casos que não, por exemplo, extração mineral. A mineração, se ela não autorizada, se ela não licenciada, ela é qualificada como usurpação de bem público. Então, a pessoa ela pode sair da área algemada já. Então, essa questão da penalidade, ela depende muito mesmo do grau da infração que você cometeu. O Evan, eu tenho mais uma questão, só complementando a essa, que eu gostaria que você respondesse. As atividades da empresa, elas podem ser interrompidas como forma de coerção? Sim, elas são interrompidas, inclusive. Se foi comprovada alguma degradação durante a atividade, ou se as condicionantes não forem cumpridas conforme estabelecidas, a atividade é embargada até que seja regularizada. Em algumas situações, pode haver até a paralisação definitiva do empreendimento, a licença ambiental ser cassada, e enquanto o dano não for revertido, ela não tem como funcionar, ela não tem mais direito ao licenciamento ambiental. Então, isso pode acontecer. Aqui na nossa região, é muito comum extração de areia, né, dragagem. Se estiver uma fiscalização, por exemplo, tem licença, tem toda a documentação direitinho, está funcionando, mas o policial ambiental chegar e comprovar que está tendo, por exemplo, derramamento de óleo no curso d'água, ele pode paralisar a atividade, ele pode ser notificado, e enquanto aquilo não for corrigido, não pode voltar a funcionar. Casos de loteamento é muito comum, às vezes, na zona rural, durante a terraplanagem, né, a reconformatação topográfica, encontrarem minas d'água, óleo d'água. Então, a atividade tem que ser paralisada, enquanto aquilo ali não tiver uma solução, não volta a funcionar. Então, sim, os empreendimentos eles podem ser embargados, eles podem ser paralisados. Obrigado. Por nada. Para finalizarmos, quais profissionais podem realizar o licenciamento? Vários profissionais
profissionais, eles têm capacidade técnica para realizar o licenciamento ambiental. Engenheiros ambientais, geógrafos, biólogos, engenheiros florestais. Em algumas situações, quando não se trata de um licenciamento ambiental simplificado, né, que é o licenciamento ambiental mesmo, licença prévia, licença de instalação e operação, o órgão ambiental ele costuma até exigir que o licenciamento ele seja feito por equipe multidisciplinar. Então, em algumas situações é exigido geólogos, geógrafos, engenheiro de minas, muitos estudos, vamos colocar um licenciamento de grandes empresas, que no caso é o EIA-RIMA, a gente precisa de administradores, historiadores, sociólogos, porque a questão ambiental ela não envolve só a questão da empresa, ela envolve a comunidade também. Então, vários profissionais, eles têm condições de fazer o licenciamento ambiental. Lembrando que o profissional que ele for fazer licenciamento ambiental, ele tem que estar registrado junto do seu conselho de classe. Os engenheiros no CREA, os biólogos no conselho de biologia, e por aí vai, porque a RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, é um documento obrigatório nos estudos ambientais. Para finalizar, agradecemos a participação da Eva Vicentini por nos esclarecer sobre o tema licenciamento ambiental. Agradecemos também a nossos ouvintes do projeto de extensão Observatório de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos por tornar possível a realização desse podcast. Aguarde nosso próximo podcast. Muito obrigado. Uma produção do projeto de extensão Observatório de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, que faz parte do programa Casa Verde. Muito obrigado, Eve, e a todos, e aguardem por mais um podcast. Por nada, gente. Foi um prazer. Um abraço. Valeu! Esse foi o podcast Casa Verde número 8. Nesse episódio, tivemos uma interessante conversa com a consultora Eva Vicentina Magalhães, da Ecológica Soluções Ambientais. O tema foi licenciamento ambiental. O podcast Casa Verde número 8 contou com a coordenação de Sálvio de Macedo Silva, com a locução e entrevista de Sálvio de Macedo Silva, de Juliano Batista de Almeida e de Gabriela Cristina da Silva Lima. A entrevistada foi Eva Vicentini Magalhães, da Ecológica Soluções Ambientais. A edição foi de Geraldo Magela Jardim Barra, com apoio de edição de Paulo Henrique Caetano. O apoio de produção foi de Luciano Rivaroli. E foram utilizadas na trilha sonora trechos das seguintes canções: Eu Pisei na Pedra, de Chico Correia and Electronic Band, Só Pra Ver Sambar, de Diogo Cadaval, Cultivate a Classic Sky, de Expressway 03. A fonte da trilha sonora é do freemusicarchive.org. A capa, na edição do YouTube e do Spotify, tem arte de Giancarlo Boas. A coordenação geral do programa Espaço Casa Verde é de Yara Freitas Lopes. Obrigado, até a próxima! Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Sobre uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ.